Alguma dúvida em relação a isso? Tá. Nós podemos fazer um treino para ela, primeiro, porque ela disse que quer tentar enfrentar as 20 séries, né? Nós estamos aí na expectativa que ela vai conseguir. A gente pode fazer um treino inteiro para ela. E depois que a gente fizer esse treino inteiro dela, para ficar bem prático mesmo, dentro desse treino a gente aplica alguns métodos, já considerando que ela é treinada, que a técnica dela está boa, certo? Então a gente vai entrar já como se fosse dar um treino ou uma aula de personal para ela. Finalizando a parte dela, obviamente eu não vou aplicar todos os métodos nela, porque vai ficar inviável, né? A gente começa a pegar outros de vocês para aplicar os outros métodos na prática. Pode ser assim? Tudo bem? Tá. Você treina todos os dias? Quase todos. Oi? Ontem não. Faz quantos dias que você não treina coxa? Ah, então você treinou na terça, né? Bom, então, em tese, acreditamos que você esteja bem para treinar o quadríceps hoje, que vai ser o nosso foco principal. Quando a gente entra num treino de quadríceps, se a gente for incluir os multiarticulares, nós vamos ter que considerar que em alguns nós vamos ter um trabalho bem parecido de glúteo máximo, fibras inferiores, e vamos ter um trabalho bem parecido de adutores, principalmente adutor magno. Então, vamos pensar assim, em afundo, agachamento, leg, nós vamos ter muito quadríceps, adutores e glúteo baixo. Sim? Praticamente a mesma contribuição, beleza? Nós não vamos ter quase nada para glúteo médio, nós não vamos ter quase nada para glúteo fibras altas, glúteo máximo, tá? A gente não vai ter quase nada nesses exercícios, e nós vamos ter praticamente nada nesses exercícios para posterior de coxa. E teremos, considerando só esses, um trabalho limitado para o reto femoral. E aí, em virtude disso, para um treino completo de quadríceps, a gente complementaria com exercícios que vão trabalhar o reto femoral. Tudo bem? Eu gosto muito de, no treino de quadríceps, criar uma pílula no final, que eu chamo de pílula. Que é você, por exemplo, fez o treino inteiro de quadríceps, eu vou lá no final e falo para ela, ó, 3 séries submáximas na flexora. Só para fechar. Só para dar um estímulo, porque dentro daquela semana ela vai ter um treino mais direcionado para posterior de coxa. Tudo bem? E, nesse caso, para mulheres, ou mesmo para homens, vai depender da categoria, vai depender do que a pessoa quer fisicamente, a gente pode ou não ter um treino complementar de glúteo. Por que essa pergunta, às vezes, ela me soa um pouco estranha? Porque assim, tá, você acredita que no treino multiarticular você treinou o glúteo máximo. Tudo bem, mas você não treinou bem o glúteo médio. Tudo bem, mas você não treinou bem o glúteo fibras altas. As fibras superiores do glúteo máximo não foram acionadas de maneira efetiva nesses exercícios. Então, eu não entendo por que vocês me perguntam se precisa de um treino complementar de glúteo. É uma pergunta sem sentido. Você é que tem que me dizer se você quer realmente complementar esse grupamento muscular no dia de quadríceps com exercícios que vão complementar essas porções, ou se você quer treinar elas em dia separado. Porque você não precisa se preocupar que você tenha treinado o glúteo no dia de quadríceps, porque as outras porções do glúteo que você vai treinar no outro dia, elas não foram treinadas nesse dia do quadríceps. Ficou claro isso para vocês? E outra coisa que tem que ficar muito claro é o seguinte, glúteo é músculo hipoativo. Então ele aguenta muito mais do que a gente dá para ele. Não é igual o paravertebral que a gente está aqui estressando ele o tempo inteiro. Termina uma aula, está parecendo um velhinho, né? Está ali com a lombar sofrendo. Né? Por quê? Porque você ficou usando esses músculos posturais o tempo todo. Não é à toa que você fica com o abdômen retraído, travado. Não é à toa que um músculo respiratório como o diafragma, intercostais ficam tensionados. É diferente do glúteo. Vocês não usam o glúteo para nada. Já parou para pensar que em pé ou sentados vocês praticamente não estão usando o glúteo para nada, nada, nada? Então, às vezes, as pessoas não fazem essa conta na hora de montar um programa de treinamento. Eu não tenho essa versão de ser a favor ou contra treino separado de glúteo. O que você precisa definir é se você quer complementar o glúteo no dia de posterior e quadríceps ou se você quer fazer separado. Aí você decide. Tem clientes, tem alunas, por exemplo, que
eu vejo que o quadríceps com complemento de glúteo e o posterior de coxa com complemento de glúteo já fica bom. Já tem clientes que eu vejo que não. Só que as minhas clientes, em grande parte hoje, são atletas. E elas têm tempo para isso. E o que vocês precisam pensar é, minha cliente tem tempo para treinar o glúteo separado? Ou é melhor eu já colocar junto com o quadríceps? Conseguiram visualizar? Aí vai muito disso. Vocês não precisam me perguntar se precisa ter um treino separado de glúteo ou não. Vocês é que têm que entender quem vocês estão treinando e a disponibilidade semanal que essa pessoa tem. Por exemplo, se eu tiver uma aluna de personal que treina 2 vezes na semana, eu não vou ter um treino separado de glúteo. Eu vou ter um treino de inferior e um treino de superior, acabou. Se ela tiver 3 treinos, provavelmente eu vou ter um de quadríceps, um de superior e um de posterior de coxa. E dentro desses 2 de quadríceps e posterior de coxa, eu vou ter glúteo. Assim que eu dividiria. Agora, se eu tenho uma cliente que treina todo dia, excelente. Então, se você vai fazer separado ou não, fica a seu critério. O modelo separado, para mim, eu acho ele interessante, porque você torna a estimular a síntese proteica num grupamento muscular que já não está sobre elevação de síntese proteica, porque você já treinou 3 dias atrás. Conseguiram visualizar? Então, ao você ter esse treino extra ou complementar de glúteo, você está tornando a estimular um grupamento muscular que você quer desenvolver mais, se esse for o caso. Por exemplo, nós estamos com um atleta agora, eu e o Adam, masculino, que está com gota no glúteo. Então ele vai chegar no campeonato, na hora que ele ficar de costas, ele vai ganhar o campeonato, porque não vai ter nenhum atleta com gota. Porque os homens não treinam glúteo direito. Aí vai estar lá o cara com um quadríceps, uma coxa grande, na hora que monta a pose de costas, o glúteo some. Na hora que ele montar a pose de costas, ele vai estar com um posterior de coxa igual ou melhor que todo mundo e um glúteo fibrado. Quem vai ganhar? Ele. Então hoje, até no masculino, isso faz muita diferença. E eu diria que para quem não é atleta, você deveria se preocupar com a sua postura. Com um glúteo mais desenvolvido para dar sustentação para o seu quadril, você vai tender a sofrer menos com dores, com lesões. E ainda tem muito essa coisa do homem não treinar direito o glúteo, né? Eu treino isolado bíceps, mas glúteo não. Por quê? Né? Por que você treina isolado bíceps? Mas não faz muito sentido se você for começar a pensar. Aquela história de dividir da cintura para cima o treino de peito e o treino de costas e da cintura para baixo não dividir. É uma coisa meio estranha, se vocês forem pensar. Então, na verdade, não tem divisão de treino para homem e para mulher. Tem o que o teu cliente precisa. Tem o que ele quer. Por exemplo, eu tenho atleta do masculino que faz extensão na polia para glúteo. Faz, sem problema. Vai depender do perfil que a gente tem, do que a gente precisa. Se está com o glúteo pouco desenvolvido e não está saindo nos multiarticulares, nós vamos ter que buscar exercício complementar. Tudo bem? Então é isso que vocês precisam pensar com o cliente de vocês. Essa coisa do quadril na gaveta, né, Betão? Aquele famoso quadril para dentro, gavetão, ele não é só feio esteticamente, ele é problemático do ponto de vista da postura. Tá? Então os homens precisam se atentar para esse detalhe. Aí vai depender do que você precisa. Beleza? Então, vamos pegar o seguinte. Vamos começar o exercício com ela. E vamos pensar num modelo real. Se ela vai começar e está descansada, um método que eu gostaria de experimentar com ela para ver, até testar a força dela, seria a piramidal crescente, para começar. Por quê? Porque ela está descansada. E eu quero ver até que ponto as cargas de treino que ela me fala, que ela faz, são reais ou estão subestimadas. Então, vou usar o primeiro exercício para usar a pirâmide, para ela aumentar a carga dela e para testar ela. Porque eu não conheço ela, eu não treino ela, então nós vamos botar ela para mostrar o que ela faz e ver se está condizente com a realidade.